Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais do Bem Paraná. Está começando mais um Bem na Pauta. Eu sou Rodrigo Silva e hoje é dia de falar de mercado imobiliário. Mas antes de eu falar sobre o assunto, eu queria reforçar que a coordenação dos trabalhos aqui no estúdio é da Josiane Ritz e a operação de mesa é do Evandro Soares. Esta mesma entrevista, além do YouTube, também está disponível na Amazon Podcasts e no Spotify. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está acontecendo por aqui. E agora chegou o momento de introduzir o meu convidado de hoje, ele que é diretor executivo da incorporadora da GT Building e está só crescendo, inclusive, Arsênio de Almeida Neto está aqui comigo. Bem-vindo ao Bem Paraná. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos aí. Muito legal esse convite do Estúdio Bem Paraná. Espero conseguir contribuir aí com boas ideias e um papo legal que a gente deve ter hoje aí. Não, e a gente tá com uma pauta cheia, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar. A empresa está crescendo, né? GT Building aí com faturamento de 1,5 bilhão em 5 anos de existência. É impressionante. A que isso se deve? A empresa, a gente está aí com 5 anos aqui no mercado e a gente realmente conseguiu, nesses 5 anos, ter um crescimento rápido, né? Ocupou um espaço que a gente entendeu que estava disponível no mercado de Curitiba. E hoje a gente tem uma posição bem consolidada. A empresa continua crescendo, né? E a nossa ideia é um negócio de longo prazo, uma empresa muito longeva. Então a gente está sempre olhando muito para frente os anos futuros. Então, o segredo é estar de olho no que é tendência no mercado, exatamente nas características de cada cidade, como que é. Exatamente. O mercado imobiliário ele é muito regional, né? Então, assim, cada cidade tem as suas características específicas, né? A gente costuma falar que, mesmo dentro de uma cidade, né, você tem regiões que são diferentes de outras, o mesmo bairro, muitas vezes, não tem a mesma dinâmica, né? Então, esse detalhe, esse conhecimento profundo, né, de cada região, de cada localização, ele é essencial para o nosso negócio de incorporação e construção. Me conta um pouquinho da sua história também na GT Building. Está há quanto tempo ali? Então, eu estou desde a fundação da empresa, né, mas eu já tenho uma história de mercado imobiliário mais longa, já há muitos anos atuando nisso. E na GT Building foi uma oportunidade maravilhosa de começar uma empresa, né, praticamente do zero, né, e já com uma visão mais moderna, com uma visão atualizada para o momento, né, que a gente está vivendo. E bastante tempo no mercado imobiliário, mas começou exatamente por onde? Eu comecei numa outra incorporadora aqui de Curitiba, né, eu atuei também junto a um fundo de investimentos americano que investiu aqui no Brasil. E, então, assim, isso também acabou sendo importante, porque você acaba tendo uma visão um pouquinho mais globalizada. E hoje, assim, a ideia na companhia justamente é ocupar um espaço desse market share de Curitiba e assim, contribuir no crescimento, na evolução da nossa cidade aqui da maneira mais adequada. Curitiba é uma cidade maravilhosa, né? A gente tem, puxa vida, tantas coisas boas acontecendo na nossa cidade, uma história de cidade linda. Então, acho que assim, o negócio de incorporação e construção é muito importante que ele esteja com esse olho também no cuidado que a gente tem que ter com a nossa cidade, no desenvolvimento no futuro de Curitiba. É importante estar de olho no futuro e é exatamente isso, nessa pegada assim, que eu vou falar um pouquinho dessa nova invenção, deste novo empreendimento aqui da GT Building, a Suites, né, uma startup aqui, estou até lendo aqui, para gerenciar propriedades voltadas ao aluguel por temporada. Quando eu estava lendo sobre o assunto, eu achei super legal, principalmente muito atual. Eu queria que você me explicasse um pouquinho da Suites, como é que funciona, e se é exatamente isso, é olhar para o futuro, a invenção? Legal. Vamos falar um pouquinho. Acho que é legal contextualizar um pouco antes de entrar especificamente no caso da Suites. De novo, voltando para essa ótica de ter uma visão mais moderna, mais atualizada do nosso mercado, a gente sempre entendeu que tem que ser uma prestação de serviço mais completa, né? Aquela coisa do, puxa vida, eu vou construir um prédio legal, tal, e vou entregar a chave para o cliente e boa sorte, né? Tá feito o
o nosso papel. A gente entende que não é bem assim. Tem que olhar um pouquinho isso de uma maneira um pouco mais completa, entender, na realidade, de fato, o que o cliente precisa. Dentro dessa ótica, a gente primeiro iniciou um outro serviço antes das suítes muito interessante, que a gente apelidou, né, vamos dizer, deu o nome de carrinho de compras, que era a opção, a gente tem empreendimentos que tem esse serviço, onde o cliente escolhe vários itens que ele quer receber dentro do apartamento. Então, isso vai desde acabamentos específicos, né? Eu quero mudar esse piso, e a gente chega até a itens de mobiliário, cozinha, lustre, decoração de banheiro. A pessoa vai escolhendo, vai como se fosse num carrinho de compras, né? Escolhendo os itens e tal. Isso, a gente vai ajustando isso no preço do imóvel, isso facilita muito a utilização do apartamento quando o cliente recebe. Desse movimento nosso do carrinho de compras, a gente começou a olhar um outro passo, que hoje acaba sendo uma necessidade muito grande, que é as locações, a gestão das locações, principalmente de curta temporada. Nós temos alguns empreendimentos já entregues, inclusive, voltados, né, para esse tipo de uso. São estúdios, são apartamentos, obviamente, menores, né? Então, você tem clientes que utilizam realmente como moradia, sempre em regiões mais centrais. Então, assim, você, puxa vida, você está num lugar menor, mas, por outro lado, está muito mais próximo de tudo. Mas tem cliente que fala, puxa vida, isso aqui é legal para locação de curta temporada. E aí, sim, você tem que fazer a gestão dessa locação de curta temporada, que pode ser feita diretamente pelo cliente ou o cliente pode terceirizar isso. E aí veio a ideia da gente montar suítes, né? Não é a única empresa que atua no mercado com esse tipo de atividade, mas nesse caso dessa startup, a gente olhou especificamente o serviço prestado para o nosso cliente. Ou seja, o cliente comprou um apartamento com essa especificação da GT Build, ele tem essa possibilidade de dizer, puxa vida, não vou me incomodar com isso. Eu já tenho aqui uma empresa que acompanhou a construção, que acompanhou todo o negócio, que está voltada para fazer a gestão desse meu patrimônio através das plataformas de locação por curta temporada. Então, assim, o negócio começou, é recente, né? Mas já começou super bem, já tem um volume de contratos grandes. A gente iniciou com um parceiro que já opera há muitos anos no mercado, que é a Yoga. Então, isso também deu velocidade a esse negócio. E assim, conforme as entregas vão acontecendo dos nossos empreendimentos, o negócio vai crescendo. Vamos ver até onde isso vai. Falando em mercado de locação, isso está em ascensão em Curitiba, né? Está em ascensão, né? Hoje, vamos dizer assim, tem uma mudança cultural, né? Antigamente, poxa, a locação era uma coisa que se buscava evitar, né? Tem que ter aquele bem próprio e tal. E isso foi mudando muito pelas questões relacionadas à facilidade de mobilidade, né? A pessoa, poxa, hoje eu estou morando aqui, amanhã eu posso não estar, posso estar em outro lugar. Eu não quero ter raízes nesse local, seja por uma região específica da cidade, ou seja até por uma troca de cidade, e o que a gente vê hoje é uma troca de país, inclusive, né? Então, consequentemente, a locação acaba sendo uma solução interessante para esse modelo. Então, a gente olhou essa tendência primeiro no público mais jovem, né? E hoje isso já não é uma realidade. A gente percebe que que a opção de locação se dá em meio que quase todas as faixas etárias. E, inclusive, um retorno muito grande do público mais jovem, né? Geração Z, geração milênio, principalmente, também com um olho muito grande na propriedade mesmo, dizendo, não, legal, eu quero investir no negócio de locação, mas eu quero ter o meu apartamento. Então, assim, hoje eu diria que o mercado está muito aberto, né? Que é uma característica da sociedade hoje, né? No momento que a gente vive. Precisa ficar atento às características da determinada população, da determinada cidade, para dizer qualquer coisa. Exatamente, né? Curitiba, a gente tem, às vezes, uma percepção, uma ideia, né? Eu nasci aqui, sou curitibano, mas a gente pensa e fala, puxa vida, Curitiba é uma cidade que não tem tanto turismo, né? Isso eu não sei se acontece, não é bem assim, sabe? Curitiba é uma cidade que tem um volume de turismo alto, tem um turismo de negócios muito grande, né? Muitas companhias de fora que estão instaladas aqui. Então, isso gera um volume muito grande desse público de fora ocupando essa locação de curta temporada. E então a mobilidade é um dos fatores que faz com que as pessoas tenham preferido alugar ao invés de comprar. Isso é curioso porque a gente sempre escutava, né? Exatamente isso. Alugar não vale a pena. Você tem que financiar um apartamento, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
A gente está diante de uma mudança cultural mesmo, né? Uma mudança cultural, mas assim, aquilo que eu já comentei anteriormente, né? Você tem as duas visões, né? E esses dois mercados, eles estão acontecendo de maneira, eu diria que até bem equilibrada, né? Porque assim, a aquisição do imóvel, ela também está muito ligada com o potencial de valorização, né? Assim, as regiões mais nobres na cidade, elas são escassas. Então, isso gera uma valorização natural, né, no mercado imobiliário. E a hora que você está na locação, você escapa disso, né? Então, eu digo, não, é um outro modelo de negócio, mas tem muita gente, inclusive de gerações mais novas, né, que aposta nisso. Tipo, não, vou ter o meu imóvel, vou comprar realmente, porque além de ser uma reserva de valor, além de eu poder trabalhar uma locação, né, na outra ponta, mas eu também estou tendo aí um potencial, né, muito específico de valorização imobiliária que se dá ao longo do tempo, né? Então, isso acaba sendo relevante. Eu diria que na hora que você olha as grandes fortunas, né, você acaba sempre percebendo que tem muito de negócio imobiliário, né, tem muito do imobiliário envolvido nisso. E uma tendência, né, o senhor até já mencionou, a questão dos apartamentos de estúdio, né? Sim. Os apartamentos de estúdio, aí eu diria assim que tem muito a ver também com localização, né? Nós operamos, temos vários projetos dentro dessa modalidade, mas eu acho que aí é super importante a questão de você estar resolvendo uma questão de mobilidade, né? Você vai estar comprando um imóvel com uma metragem menor, por outro lado, numa região muito mais próxima. Ou seja, o deslocamento acaba ficando muito mais interessante para o morador. E, por outro lado, é a grande opção de locação, né, que eles têm uma liquidez muito maior, aí, olhando sobre esse aspecto. E, recentemente, teve um anúncio de um empreendimento de vocês ali no Cabral, Pine Yards. Me chamou a atenção em alguns aspectos, quando a gente fala do design, muito também pela confecção de um empreendimento com menor impacto ambiental em uma região valorizada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é uma das características da GT Building, né? O impacto ambiental menor. Legal, acho que esse é um ponto importante, né? Até sou suspeito aí para falar, né? Tem que cuidar para não falar demais, que eu me empolgo bastante com isso. Pode falar. Mas, nossa, assim, a empresa ela já vem aí há 2 anos, trabalhando de maneira muito focada e muito forte na questão de sustentabilidade. A gente até chegou a criar um termo, né, que não existe, que chama de climability, que é uma maneira que a gente usa para resumir todas as ações que são feitas voltadas para a questão do meio ambiente, para a questão de sustentabilidade. O Pine Yards é um bom exemplo, mas não é o único, né? Os empreendimentos, todos eles já estão hoje, todos os nossos projetos hoje são desenvolvidos já com esse foco, com essa ótica da sustentabilidade. Como que isso se dá? Assim, existe um ponto, primeiro, que são as certificações ambientais, né? Uhum. Então, são selos, né, que certificam ambientalmente os projetos. O mais conhecido é o GBC, né, o Green Building Council, também tem BREEAM, tem alguns selos, o Aqua tem vários selos que certificam isso. E para você obter essas certificações, isso vem desde a origem do negócio, desde a compra do terreno e da implantação do projeto, né? Por que isso vem desde a implantação do projeto? Que é por você ter um projeto que ele tenha uma característica que ganhe eficiência energética. Isso acaba gerando um benefício ambiental. Então, o que nós estamos falando com relação a isso? Eficiência térmica, ou seja, dias quentes, o projeto é concebido de uma maneira que ele demande menos ar-condicionado para você resfriar. Em dias frios, você consegue ter uma temperatura mais aconchegante dentro, ou seja, você também tem menos consumo de energia de aquecimento. E aí você vai passar por uma série de coisas, né? Reuso de água, consumo mais consciente de água, que você acaba tendo uma economia energética. O próprio paisagismo do projeto, né? Buscando plantas e buscando um paisagismo mais adequado com o meio ambiente local nosso. Então, assim, são uma série de características específicas do projeto que garantem que esse projeto vai ter uma certificação dessas ambientais. Bom, o cliente comprando um projeto desse, legal, ele está comprando um projeto, vamos dizer assim, mais adequado ao momento que nós estamos vivendo hoje, mas também um projeto que essa eficiência energética ao longo do uso do projeto, que
você tem que pensar no uso de pelo menos uns 50 anos, um apartamento Sim. desse, ele vai estar tirando uma economia de água, economia de luz, economia de condominial, enfim. Isso acaba revertendo, né, ao longo desse processo como um todo. Mas a gente olhou com bastante cuidado tudo isso e resolveu ir um pouco mais longe do que essas certificações como um todo. Porque, de novo, essas certificações, esse ganho energético, ele vai se dar ao longo de décadas, que é super importante, a gente não abre mão disso. Mas a gente olhou e falou, puxa vida, temos que achar alguma coisa mais efetiva, mais urgente, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma urgência climática, né? São coisas Sim. que demandam ações mais contundentes e mais efetivas. E dentro dessa preocupação natural que surgiu, nós identificamos o caminho de reduzir ao máximo, buscando neutralizar a emissão de carbono, de gases de efeito estufa, né, do processo construtivo do projeto. Então, assim, isso é um negócio... Às vezes as pessoas perguntam, bom, legal, mas quem compra ganha o que com isso? Entendeu? De fato, não vai ganhar nada, porque isso foi do passado. Mas, por outro lado, está comprando um empreendimento que está olhando, né, a sustentabilidade, olhando o meio ambiente e reduzindo o impacto ambiental que é tão importante no mundo que a gente vive hoje. Isso, sim, não é uma coisa muito simples, porque essa compra de crédito de carbono, né, ainda não é um mercado regulamentado, isso aí o Brasil está avançando nisso, mas não regulamentou ainda, então tem uma curva de aprendizado grande, como fazer isso, de que maneira fazer isso, e a gente optou por vamos fazer isso através de compra de crédito de carbono gerado por preservação de áreas ambientais. Então, assim, temos 2 parceiros importantes, né? Um deles é a SPVS, então, assim, esse recurso dessa compra, né, de crédito de carbono está lá ajudando a manter florestas aqui na nossa Mata Atlântica, né, no nosso litoral. Então, assim, a gente sabe que a gente está ajudando a manter essas florestas de pé aqui na nossa Mata Atlântica, que é super, super legal. É um retorno de propósito muito importante. Outro empreendimento nosso, que é o AMAS vem de Amazônia, né, nos levou a trabalhar uma parceria de crédito de carbono lá na floresta amazônica. Uma operação de manejo sustentável, então uma área enorme, uma floresta maravilhosa com uma biodiversidade gigantesca. Então a gente sabe que um pouco do nosso esforço, né, está indo nessa manutenção dessas florestas. Às vezes me perguntam, pô, senhor, mas todo esse esforço, tudo isso gera mais venda? É cedo para te dizer, a gente não tem essa resposta ainda, né? Mas a gente tem muita certeza que está fazendo o que é certo para o meio ambiente e está deixando a empresa muito mais alinhada com o que o público como um todo espera. E em termos de propósito interno, né, eu não tenho dúvida que todos os nossos colaboradores vão trabalhar muito mais animados, saem de casa todo dia sabendo que estão fazendo uma coisa que está causando um bem aí para o nosso planeta. Era exatamente nessa linha que eu ia perguntar. O senhor falou sobre vendas, mas se a gente tem um projeto com menor impacto ambiental, isso também reflete no preço? Como que funciona? A gente consegue minimizar muito esses reflexos no preço, porque, de novo, aquilo que eu te falei, isso vem desde a concepção inicial do projeto, né? Então, assim, obviamente... É um diferencial, de certa forma, né? O processo construtivo. Que você vem já trabalhando lá. Isso passa, inclusive, pela escolha de fornecedores de matéria-prima, né? Vamos buscar fornecedores de matéria-prima certificada, que tenham menos impacto, e dessa forma você consegue mitigar muito essa questão de preço. E, assim, algum impacto que você venha a ter no preço, com certeza absoluta, ele é recompensado pela eficiência energética futura do projeto. A questão dos créditos de carbono, que é uma coisa relativa ao processo construtivo, né, que a gente busca neutralizar, a ideia, o caminho disso é o caminho de direcionar verbas que muitas vezes são voltadas ao marketing, voltadas para esse processo de crédito de carbono. Então, assim, a gente tenta equilibrar um pouco isso para manter, né, o nosso produto muito competitivo em termos de preço, mas com certeza absoluta, muito mais competitivos em termos tecnológicos e de eficiência. E essas tendências que a gente tem dito, até esses tipos de empreendimento em ascensão, devem continuar para 2025? Devem. A gente percebe assim, o mercado com muita coisa nova surgindo, né? Obviamente que o mercado imobiliário tem uma máxima, né, que é a localização, né? A localização é super importante.
importante. Desde sempre, eu acho, né? Desde sempre, assim, e não deixa de ser, obviamente, mas assim, a cidade, ela é dinâmica, né? A cidade é dinâmica, então a gente vê muita coisa acontecendo em bairros que talvez não eram tão atraentes alguns anos atrás, e isso está mudando. Então, começam a surgir novas oportunidades, e nessas novas oportunidades, nessas novas localizações, muitas vezes você acaba tendo produtos que não foram pensados para isso. Agora que nós estamos aqui nessa gravação aqui próximo aqui do Centro Cívico, né? Alguns anos depois do Museu Oscar Niemeyer, aquela região ali ficou muito mais interessante. Você me falou do Cabral, né? Perto do Graciosa. O Cabral sempre foi um bairro nobre, sempre foi um bairro muito reconhecido, né? Só que hoje tem um volume de coisas acontecendo no Cabral, coisas novas surgindo no Cabral, que está mudando completamente a dinâmica do bairro, potencializando muito mais essa questão da valorização. Então, e a especificação, né? O desenvolvimento dos produtos, ele acaba seguindo essas tendências. Então, assim, com certeza, eu vejo que em 2025 a gente vai ter coisas novas, né? Produtos sempre buscando um diferencial muito, muito maior do que a gente teve no passado. Assim, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, aí, falar aí com os ouvintes, quem vai estar escutando o nosso podcast aí. Você viu que passou bem rapidinho, né? 20 minutos. Se deixasse, a gente conversava muito mais. Eu fico falando. Mas obrigado por ter vindo. E lembrando também a você que essa entrevista estará aqui no YouTube do Bem Paraná. Vai estar em formato de matéria também no site do Bem Paraná. E, é claro, nas plataformas de áudio. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, deixa o seu joinha de novo. Ative as notificações e você não perde nada do que está rolando por aqui. Até a próxima entrevista, pessoal.